Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente está chegando aqui com a live que eu prometi sobre as 5 feridas emocionais à luz do Lenormand. Quem nunca se sentiu rejeitado, quem nunca se sentiu traída, quem nunca se sentiu humilhada, quem nunca se sentiu injustiçada, quem nunca teve uma sensação de abandono na vida? Pois é, todos nós somos em algum grau afetados por essas feridas emocionais. E hoje vai ser o assunto da nossa live, né? Essa primeira parte que eu faço uma introdução antes da gente chegar nas cartas da semana. Eu preparei aqui, eu deixei como o tema hoje, ele traz muitas informações, é um tema mais profundo, mais complexo, que vai além das cartas, né? Eu quero trazer as informações corretas para vocês. Essa live eu trouxe a partir de uma leitura, na verdade uma releitura que eu estou fazendo do livro da Alice Bourbeau, que se chama As 5 Feridas Emocionais. Esse livro aqui, se vocês ainda não leram esse livro, eu aconselho muito, fortemente que vocês leiam. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês já curtirem essa live, né? Já colocarem aí, dar um coraçãozinho, já colocar um oi aqui embaixo nos comentários, porque essa semana o Instagram tá terrível. Aliás, acho que desde semana passada muita gente tá reclamando, não tá aparecendo as lives, né, na bolinha, para muita gente não tá aparecendo ao vivo. Então já coloca no comentário, coloca a cidade de onde você tá falando, né, de onde você tá me assistindo, aqui nos comentários da live, bota lá um coraçãozinho, que isso já vai ajudando o Instagram aí distribuindo essa live para todo mundo, tá bom? Combinado? E chama as amigas, chama os amigos, manda o link da live. Enquanto a gente tá aqui, a gente vai ficar ao vivo durante mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, né? A gente não costuma demorar tanto. Essa é uma live que eu faço toda semana, ao 12h01. Hoje eu entrei um pouquinho atrasado, o Instagram tava realmente de mau humor comigo, né? Mas tá tudo bem, acontece, as ferramentas são assim. E vamos embora pra frente, tá? Eu quero combinar com vocês para ficar até o final da live, quem tá aqui, porque hoje, depois que eu fizer as cartas da semana, né, que é aquelas cartas que eu tiro do Lenormand toda semana, que dão a tendência, né, o que a gente pode ter de acontecimentos durante essa semana que está começando hoje, dia 22 de abril de 2024. Bom, eu quis fazer essa live trazendo esse tema das feridas emocionais, porque é algo que todos nós, em algum grau, convivemos com elas. E isso vai ajudar a treinar o nosso olhar até para ter compaixão, primeiro com a gente mesmo, com aquilo que a gente sente, entender o que a gente sente, por que a gente sente, e para ter mais compaixão com o outro. E eu acho que num mundo mais compassivo, a gente tem muito mais leveza para enfrentar as adversidades da vida e para enfrentar as dificuldades que surgem nas relações humanas, tá ok? Bom, eu sou a Adri Conde. Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz em receber vocês aqui. Eu sou professora, sou fisioterapeuta de formação, sou a sobrevivente de um burnout, um quadro depressivo que quase me levou ao suicídio. E hoje eu sou oraculista, escritora, multipotencial e guia de navegação da vida. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, tá? Já lembrando, para quem entrou agora, depois que eu falei, curte, já coloca para mim a cidade de onde que você está falando aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em saber que você está aqui comigo. Fica até o final, não perde, tá? De vez em quando eu vou olhar aqui para outra tela, porque, como eu falei, eu preparei só um resuminho aqui para eu não me perder, até porque eu não quero me estender muito na live. Eu sei que é um horário que, né, meio do dia, segunda-feira, tá todo mundo corrido, e esse é um bate-papo introdutório
sobre essa questão das feridas emocionais. Então, vamos lá. E o que que isso tem a ver, né? Por que é que eu tô falando de feridas emocionais no Instagram, que é dedicado às cartas, principalmente ao baralho Lenormand? Vamos começar por ele, tá bom? E aí eu vou chegar lá no porquê. O baralho Lenormand é esse baralho que muita gente conhece como baralho cigano. Essa aqui é uma versão dele, que é uma réplica da versão do jogo original, que se chamava O Jogo da Esperança, né? Você vê que os desenhos são bem antiquados, né? Eu tenho aqui o que são chamados os naipes. Vou pegar uma que tenha naipe ao invés de figura da corte, que são chamados naipes franceses e os naipes alemães. O original, né, desses naipes. É um jogo de origem alemã e que depois, ao longo do século XVI e XVIII, ele foi disseminando pela Europa, né? E aí foram as culturas europeias, ali foram absorvendo esse oráculo, cada um dando o seu sotaque, né? E aí quando ele chegou no Brasil, ele chegou com um sotaque e com uma denominação que acabou virando baralho cigano, né? Muitas pessoas conhecem esse baralho. Eu vou pegar um outro deck aqui. Esse aqui é o deck que eu uso para consulta mesmo, né? Por isso que ele fica aqui guardadinho, protegido. Aquele ali que eu mostrei para vocês, ele é um deck mais de estudo, mas às vezes eu uso ele para jogar. Então esse daqui é o baralho que é mais conhecido aqui no Brasil pela denominação de baralho cigano. Mas por que é que eu não chamo esse baralho de baralho cigano? Bom, por dois motivos. Primeiro, por uma questão de respeito a essa etnia, porque esse baralho não tem nada a ver com a cultura cigana. Essa denominação dele aqui no Brasil, ele foi mais por uma questão de marketing e de colocar um certo misticismo, né, de pegar carona, vamos dizer assim, na tradição divinatória, na tradição mística que o povo cigano tem. Então, essa foi uma das razões dele ter vindo com esse sotaque para cá. E segundo, porque muitas cartomantes, né, até para se auto-enaltecerem ou para conseguir ter algum tipo de credibilidade, né, e sem confiar muito na técnica, se travestiam de ciganas, né, numa coisa muito estereotipada, para dizer que era cigana fulano de tal e que jogava. Então ficou essa confusão. Outra razão também pela qual eu não gosto de chamar o Lenormand de baralho cigano, primeiro até porque o nome dele não é esse, é porque hoje no mercado, se você der um Google rápido agora lá, baralho cigano, você vai ver que tem um monte de tipos de cartas, né, que a gente chama de decks. Quando eu falar deck, são esses conjuntos de cartas, tem de vários tipos e que não tem nada a ver com o Lenormand. Então é por isso, né, que eu honro essa ferramenta chamando ela pelo nome dela tradicional, que é o baralho Lenormand. Ok? Bom, ele começou nesse jogo aqui, que era um jogo educativo, né? Um jogo de entretenimento e de caráter educativo, jogado pelas famílias, e que ele vinha com um livreto dizendo que cada carta, as cartas correspondiam a casas, e em cada casa que a pessoa, né, andava com seu peão, ele trazia um evento, né? Tipo, se caísse na carta, por exemplo, da chave, a pessoa recebia uma chave para andar até um determinado lugar e recebia X marcos, né? Que era a moeda corrente na Alemanha da época, que não se chamava nem Alemanha. Bom, e aí esse baralho, no final desse folheto, desse livreto que acompanhava esse deck, né, lá em 1799, né, é a data até hoje, é o baralho deck mais antigo desse daqui, tá no Museu Britânico, em Londres, e ele data de 1799. Então, de lá,
no final desse folheto publicado lá naquela época, dizia-se também que poderia ser usado para fins divinatórios. Bom, a gente nunca vai saber qual era a intenção do criador, né, Johann Caspar Hengel, se eu não me engano o nome dele, né, era um alemão. A gente nunca vai saber realmente qual era a tradição, o que ele quis trazer com esse baralho, mas a verdade é que ele foi evoluindo, principalmente com esse caráter divinatório. E são cartas muito próximas do cotidiano. Se a gente vai estudar a origem das imagens, como a determinado objeto que aparece aqui, ele era usado na época, o que ele representava no imaginário popular, a gente vê que, na verdade, são, assim como as lâminas do tarô, né, que despertam arquétipos no nosso inconsciente, o baralho Lenormand, ele faz o mesmo. E é por isso que ele é um baralho tão eficiente, tanto no seu caráter divinatório, que é quando a gente joga para tentar fazer uma previsão de uma tendência futura, quanto no caráter dele de baralho de autoconhecimento, um baralho que explora sentimentos, explora emoções e explora conteúdos que estão no nosso inconsciente. E foi muito surpreendente para mim, enquanto eu relia esse livro da Lise Bourbeau, eu percebi que era muito possível nós identificarmos as feridas emocionais essenciais que a autora trata através de cartas do Lenormand, né? É muito legal porque eu falo sempre o seguinte, que quando eu sento, eu não leio as cartas, eu leio a alma. E é uma verdade. Quando eu peguei esse livro e eu comecei a fazer essas conexões, aí eu vi realmente o quanto da alma da gente é revelada numa mesa do Lenormand. Bom, vamos lá falar das feridas emocionais essenciais. A Lise, ela classificou, ela é uma pesquisadora, ela é uma terapeuta e ela tem uma bagagem muito grande de atendimentos. Ela, no início do livro dela, ela cita inclusive Freud, Jung e Pierre Lacoste, que foi um psiquiatra que trouxe, né, foi aluno de Reich, inclusive. Então ela fala muito nesse livro os pontos em que ela sustenta a teoria dela, né? Além da bagagem de conhecimentos e atendimento, ela fala sobre a questão do inconsciente, que foi descoberto e foi estudado por Freud e Jung. Ela fala sobre as questões que Reich, né, Wilhelm Reich, trouxe, que é da influência da mente sobre o físico, e depois evoluiu nos estudos do Pierre, eu acho que é William Pierre Lacoste, se não me engano, da influência que o nosso inconsciente, as nossas emoções têm, tanto no adoecimento quanto na cura do nosso corpo físico. Então, assim, é um livro que vale muito a pena, porque não só ela fez um trabalho incrível identificando essas feridas essenciais, quanto ela coloca os tipos físicos em que essas pessoas feridas, né, e que vestem as máscaras, eu vou explicar aqui para vocês o que são essas máscaras, como elas se apresentam, né, como é fisicamente, como elas costumam ser, né? Então, assim, se vocês não têm esse livro, se vocês não leram, vale super a pena. Eu acho que, se eu não me engano, eu já deixei o link dele lá na minha bio. Se vocês não encontrarem, porque ontem eu tava com um problema de servidor, tá? Eu não tava, os links da bio ontem não tava, eu fiquei até tarde tentando consertar. Se não tiver lá, se vocês não conseguirem acessar e quiserem ler o livro, manda um direct para mim que eu mando o link para vocês, tá? Ele tem, acho que tem na Amazon, acho que era o preço que tava melhor. Mas aí fala que eu mando, já tenho até o link dele salvo aqui, tá bom? Combinado? Então vamos lá. A Alice, ela fala que existem aquelas 5 tipos de feridas que eu falei no início: a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Essas 5 feridas essenciais,
elas que geram máscaras que a gente usa. Então a Lise fala que quem geralmente passa pela ferida da rejeição, seja uma rejeição, e geralmente essa rejeição ela está sempre associada ao genitor do mesmo sexo